Oiê, tudo bem? Você gosta de apartamentos pequenos, garimpos? Faça você mesmo? Então esse apartamento você vai amar. E agora a gente vai entrar e eu vou mostrar a escada para vocês. Olha isso. Primeiro já esse charme de ter essa parede irregular e tal. E aí vocês fizeram essa prateleira de drywall também? Exatamente. Você tá vendo quando você sabe a paleta da casa? Você encontra, você sabe que vai combinar. Olha o espelho, gente, que eles só colocaram apoiado. Aqui a gente já tá vendo o piso de madeira e eu estou chocado. 27 metros quadrados, vocês falaram. Aqui era um piso normal de banheiro que vocês só colocaram pedrinhas e o deck. Às vezes quando você coloca uma coisa enorme, dá uma sensação de que a casa é maior. Garimpos muito especiais. É uma mesa dos anos 50. Vanilla, você é uma famosa, cara. Hoje nós vamos conhecer o apartamento do Derek e do Dani, em São Paulo. Você sabe que eu amo, adoro visitar os amigos em apartamentos antigos, né? Agora, quando eu cheguei aqui, olha que gracinha esse portão, olha esse pergolado que tem aqui, olha que cuidado com o jardim. Não. É a coisa mais linda, essa portaria. Olha isso aqui. Sério, gente, que coisa mais linda. Esses azulejos, eu queria até saber a história. Olha a porta de entrada, que linda, olha. Tem esse arquiteto Carlos Ekman, prédio. Olha que lindo. Realmente muito bonito. E agora a gente vai entrar e eu vou mostrar a escada para vocês. Olha isso. Oi. Gente, eu estou apaixonado pela entrada do prédio. É maravilhosa, né? Eu vou liberar aqui pra você, Lu. Uau, por favor. Oi? Foi, abriu. Gente, olha que coisa mais linda isso, gente. As portas. A entradinha onde fica o porteiro. Olha que essa escada. Não, gente, que luxo. Olha isso aqui. Ai, deixa eu ver aqui pra cima. Uau. Ai, gente, eu sou apaixonado por arquitetura de prédios antigos. É muito lindo. Olha aqui. Chiquérrimo. Vamos subir? Eu estou de máscara para que eles estejam sem máscara, né? Então vocês já sabem como é. Então, olha isso, que coisa linda. Olha, tem um lustre aqui. Tudo douradinho. Olha a porta. Uau. Não, realmente muito lindo. E você, olha isso aqui, gente. Como que é o sistema de acionamento. Que coisa linda, antiga. Vocês também gostam quando eu mostro assim a entrada da casa? Uau. Vamos lá. Caramba. Não. Olha isso, todas as portas, a escada que a gente viu lá embaixo que era dourado. Olha o banco, a namoradeira que tem aqui. Gente, mas será que todos os andares têm essas fotos antigas? Que isso, estou completamente apaixonado. Olha aqui que lindo, gente, de olho mágico grande. Gente, eu demorei pra chegar porque não tem como eu entrar nesse prédio sem ficar maravilhoso. Eu tô muito chocado, eu já avisei pra todo mundo que eu estou de máscara para que os meninos estejam sem máscara, só que assim, eu tô abismado. Tudo bem? Pode entrar? Tiramos o sapato aqui fora ou aí dentro? Pode ser que dentro. Olha o piso, gente. Não, vocês sabem que eu amo essas coisas. Ai, meu Deus, meninos! E aí? Todo mundo já conhece o Derek, todo mundo já conhece o Dani, mas a gente não tinha visto no canal Derek e Dani ainda juntos. Mostrei a casa em Floripa, Cafofo do Dani. Mostrei o apartamento do Derek. Isso. E agora vamos ao apartamento D&D? Derek. Que legal. Quantos metros quadrados tem o apartamento? 27. 27. Isso, bem pequenininho. Bom, então hoje a nossa expectativa é encontrar um apartamento pequeno, faça você mesmo e garimpos, Isso. que é a cara de vocês, né? Então pode começar do começo. Me conta aí dessa história aqui da entrada.
Então, aí aqui é um apartamento bem pequeno, ele tem essa planta clássica de kitnet do centro, né? Então quando você entra tem um bloquinho, que é uma cozinha. Uma mini cozinha. É, uma mini cozinha, que é basicamente só uma pia e um armáriozinho. Aqui tem uma cozinha? Exatamente. Então, a gente já vai ali, pessoas. A gente vai ver o primeiro o banheiro hall. também já fica aqui na entrada. Aqui onde eu tô é o banheiro? Esse hall onde ficaria uma geladeira, uma coisa assim. Aí o que a gente resolveu fazer, na verdade, foi criar uma cozinha, né? A gente tem o nosso conteúdo de internet que a gente faz comida, faz essas coisas, então isso aqui pra gente não funciona. Pode dar agora a internet pra todo mundo aí. Qual é o Instagram? Então, meu Instagram é o Derek Fernandes E o meu que é fofo do Dani. E vocês estão fazendo as comidas aqui pra todo mundo. exatamente. Gente, então peraí, a gente tá num apartamento minúsculo mesmo, porque eles têm esse hallzinho e a cozinha clássica é aqui, ó. Mas peraí, mas ela não tinha fogão, Ai, gente, olha isso aqui, não dá pra não morrer de amores. Olha Ó, o que Dani coisa lá em mais cima, lá fofa. na suculenta lá em cima. Então, olha ali, gente, as plantas, que gracinha isso, esse armário. Aí esse armário. já deixa meio entreaberto, É. porque tudo lá é lindo, eles acham que eu não reparo as coisas, né? Esse Não, é que realmente não fecha. Tá muito cheio. Todo mundo conheceu o meu apartamento antigo, cheio de garimpo, apartamento bem maior do que esse aqui, 3 vezes maior. E com toda essa questão da pandemia, eu também resolvi deixar muitas daquelas coisas para trás. Então aqui a gente tem alguns garimpos, tem algumas coisinhas que a gente trouxe, mas tem muita coisa nova também. Então esse armáriozinho aqui atrás não é um garimpo, é um móvel novo que você encontra nas Isso é lojas muito legal da normais. gente falar, né, gente? Os ressignificados, as novas histórias. Agora sim, a gente quer saber tudo que eles têm dentro desse apartamento. Mas eu estou falando com eles há horas de dentro do banheiro, pessoal. E você precisa entrar comigo dentro desse banheiro. Deixa eu ver. Ela já tá lá, ó. Então aqui virou um banheiro lavanderia que Isso. vocês fizeram. Exatamente. Posso entrar? Bom, eu já tava lá Claro, dentro, pode. né? Eu já tava lá dentro. Olha aí, gente, a lavanderia fica aqui. Isso aqui já é bem moderno, foi vocês que fizeram? Isso. Aí isso foi uma das intervenções que a gente fez. A gente fez intervenções em drywall. É drywall. Exatamente. que legal. Pra criar móveis assim que fossem totalmente utilitários pra gente. Uhum. E que também fossem bem bonitos, né? Que tivessem dentro dessa estética que a gente gosta hoje em linda dia. essa também, ó. Exatamente. Olha o espelho, gente, que eles só colocaram apoiado aqui Apoiado. na bancada. Adorei essa história. Uhum. A flor imensa, obviamente, porque... A flor não, desculpa, a planta. E olha que lindo esse aqui, já estava no seu outro apartamento, Isso, né? sim, esse é garimpo. Agora tem uma pintura diferente, né? Com uma Tem. cor envelhecida, que lindo isso, meninos. exatamente. Aqui nesse apartamento tinha, como que chama, amor? Grafiato. Tinha um grafiato aqui. Isso. E a gente decidiu passar a massa multisuperfícies aqui em cima. E num sentido que a gente descobriu, né? Que a gente pesquisou, Qual que é testou. o sentido? Que é pegar uma esponja e fazer em sentido circular para dar esse efeito meio envelhecido, com umas Sim. texturas diferentes. É verdade, ficou lindo. E olha só que interessante, gente, pintaram também os registros aqui, a janela, e aqui também. Também. É mais ou menos a mesma cor, só que uma para azulejo e Isso, outra para Isso, pra parede? É exatamente a mesma cor em 2 produtos diferentes, né? Ali em cima massa para efeito, que imita efeito de cimento, de mármore. E embaixo uma tinta multisuperfícies. Muito legal. Bom, e a sua cara, né, E Dani? aqui, ó. Gente, olha aqui. não para, vocês não Olha nosso sabem. banheiro Não. Spar aqui, ó. Senta que você vai cair. Porque agora vocês vão ver... Gente, não, eu quero fazer isso lá em casa. Isso é muito legal e você vai anotar agora e você vai fazer na sua. Olha a situação. Tadã! Cara, aqui era um piso normal de banheiro que vocês só colocaram pedrinhas e o deck. Isso. A Exatamente. gente trouxe essa ideia do spa mesmo, trazer isso pra dentro das... Você falou, né? É. Trazer um pouco dessa coisa praeira, da natureza, pra nossa selva de pedra aqui. Então me conta direito qual que é, se alguém quiser fazer isso em casa, é simplesmente comprar o deck e colocar pedrinha, não tem que fazer nada demais? Exatamente. Na verdade, aqui a gente tinha um piso bem feio, né, embaixo, e como o apartamento é alugado, não valia a pena fazer essa reforma de troca de piso, que é muito complexa. Então a gente comprou um deck. Esse deck é plástico, ele não é de O que madeira. é legal, porque ele não dá aquele Isso. bolor, né, gente? Exatamente, ele imita a madeira, mas ele é plástico. E a gente comprou 2 saquinhos de pedra, essa pedra ornamental mesmo, Sim, de jardim. isso, pedra de rio, né? E a gente só colocou ali em volta. Aí, antes que o pessoal já fique indignado, limpeza como funciona? Tira todas as pedrinhas com a pá, coloca dentro do balde,
deixa de molho com água sanitária, lava o deck, limpa embaixo, coloca tudo de novo. É isso, não dá o trabalho absurdo que as pessoas imaginam. É simples? É Não. simples. Não é não, cara. Você simples, tirar. não é. Mas não é toda hora que você faz Não, isso, é só de não. vez em quando, não é? Exatamente. E vale muito mais a pena. Agora aqui, gente, presta atenção nesse banquinho antigo, incrível, que quanto mais banho você toma, mais bonito ele fica. Esse jarro aqui, essa garrafa, tá simplesmente maravilhosa, né? Linda. Sim, é pra tomar banho de ervas, é a nossa garrafinha do Ai. banho mesmo. Não. Vocês estão agora vendo que eu vou ter que ter uma garrafa dentro do meu banheiro para tomar banho de ervas, porque depois desse todo mundo vai querer isso. Vai. Isso tá muito lindo. Tá, e olha que elegância que ficou esse suporte de sabonetes aqui, que tá bem legal, com ganchinho, ó. Vocês estão vendo que ideia boa? E eles pintaram tudo. Ali também é pintado? Uhum. Pintado de Spray. preto, de spray. Muito legal. E além disso, de ter toda essa história, eu reparei muito nessa cortininha. Porque ela é uma cortina de tecido, parece um linho, mas ela protege a água? Ela protege. Na verdade, o que a gente fez, não existe uma cortina bonita de box pra se comprar, né? É muito difícil. Então a gente falou, a gente vai fazer uma cortina de tecido. Aí o Dani teve um monte de ideia do que a gente poderia fazer e acho que ele pode contar melhor como que a gente fez. A gente costurou, Derek costurou, gente. Eu tenho um homem que costura, pelo amor de Deus. Derek costurou e a gente usou um impermeabilizante que se usa em banco de carro. Em sofá de casa. Exatamente. Então, assim, a cada uns 60 dias, mais ou menos, a gente tá fazendo essa manutenção pra não criar bolor, enfim. Sim. E aí, tá aqui. É isso. Aqui, ideia boa que você queria? Né? Porque você tá notando, né? A pessoa colocou uma cortina de tecido, pegou aquela história de impermeabilizar sofá e tem a cortina que ele quiser. Viu? Como é que a gente nunca pensou nisso antes? Não sei. Eu não sei, gente. Além disso, olha que graça que também combina com aquele lá, que eu achei lindo. E uma coisa que eu acho sempre muito importante. Olha aqui, um cesto indígena, provavelmente. Sim, lindo, sim, né? Nossa, de onde que é? Yanomami, não é? Eu acho que esse garimpo do mídio, na verdade. Olha isso, gente, o mídio é amigo nosso aqui do conjunto todo, Sim. que vocês viram aí as semanas atrás. E que foi um sucesso a casa dele, né? Sim, é uma Bom, graça. isso daqui, maravilhoso, a planta maravilhosa. Já anotaram a dica de só apoiar um espelho lindo, em vez de pendurar na parede, se você não quiser. Fizeram de drywall e é muito comum ter a máquina de lavar roupa dentro do banheiro. Isso é super comum em tudo quanto é lugar e eu amei. Então fica a dica, tá? Me conta dessa luminária. Na verdade, essa aqui é Garimpo da Liberdade. Não é uma luminária antiga. Ela vende nessas lojas que vendem produtos asiáticos e tal. Mas esse desenho eu achei ele bem especial. Então vocês vão ver que aqui no apartamento tem assim, uma quantidade grande de luminárias, que é o meu vício. E aí aqui nessa entrada a gente resolveu colocar uma de papel que dá uma difusão melhor. Todas as lâmpadas estão automatizadas, né, com um assistente de voz. Então a gente consegue controlar tudo em intensidade, é bem legal. Eu tô muito curioso para entrar ali, gente. Mas antes a gente podia falar desse armarinho. Porque normalmente, se aqui era a pia, né, do projeto original, né, amor? Se ele era aqui original, onde que ficava o fogão e a geladeira? Olha, Aqui eu sei que antigamente as pessoas que moravam aqui tinham aqui uma geladeira e um fogão. Tá. Pra mim não funcionaria, realmente ficaria muito apertado. Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente pra gente conseguir usar e num lugar mais arejado, mais iluminado, porque aqui é o único lugar do apartamento que é escuro. Então não é legal ter uma cozinha num lugar escuro. Exato. Aqui a gente já tá vendo o piso de madeira e eu estou chocado com o tamanho desta casa. 27 metros quadrados, vocês 27. falaram. Uau! Olha isso! Que isso, gente? Aí vocês criaram essa cozinha aqui toda de drywall? Tô passado. Exatamente. Olha aqui, gente, fizeram um cooktop de indução pequenininho aqui em cima. Gente, isso aqui ficou muito bonito. Muito obrigado. Trouxe a cozinha daqui pra cá. O uso maior é aqui. Aqui a gente usa só pra lavar louça. Eu estou impressionado. Então, na verdade, aqui antes existia somente um cômodo. Existia essa parede? Na verdade, isso aqui era tudo fechado, já em drywall. Então, esse apartamento ele teve alguns moradores antes e também teve uso comercial. Então, o que aconteceu? Ele já foi um estúdio de balé pequeno. Então todo o piso aqui era laminado.
Então quem for acessar as nossas redes e for ver a série que a gente fez sobre a reforma também, vai ver que isso aqui era um piso laminado e que a gente descobriu completamente por acaso que a gente tinha um taco de ipê amarelo, uma pastilha, que tudo isso estava embaixo de um laminado. Isso que a gente ficou na dúvida se a gente continuava com outro laminado, só que quando a gente tirou o laminado e descobriu que tinha um taco lindo embaixo, a gente decidiu restaurar, que é o que tá... Isso é novo, zerado. Certeza. Ô, gente, o negócio é o seguinte, eu não consigo já não dar uma volta geral nesse apartamento antes de fazer perguntas, porque não dá. Fala a verdade, quando você chegou, você não fica chocado que esses meninos são capazes? É muito impressionante. Olha aqui, eu vou perguntar tudo, tá, gente? Mas já vai olhando. Quanto que é o pé direito aqui? 3 metros. 3 metros. Exatamente. Gente, eu tô assim, um pouco sem voz, sabia? Porque é muita coisa em 27 metros quadrados, então vamos começar do começo. Aqui, antes, quando vocês chegaram, claro, já tinha essa parede, deve fazer parte de outro apartamento, talvez? Isso, exatamente. É do apartamento ao lado, tem essa quina e essa parede aqui era toda fechada. Esse apartamento era dividido em E aí dois tinha uma cômodos. porta ali que entrava. Exatamente, tinha uma portinha aqui. E aí uma das nossas condições para fazer a locação foi exatamente essa. Dentro do nosso projeto a gente falava, não, a gente precisa abrir esse apartamento. É muito pequeno pra gente ter como Até questão de dividir, luz, né? Devia ser Sim. super escuro Olha, aqui, aí, né? aquela janelona. Olha que lindo, gente, com a cortina balançando. Não, tem muita coisa pra gente perguntar. Bom, então vocês fizeram, na verdade, essa textura na parede inteira, inclusive teto, bancada de cozinha, teto, toda a história. Então vamos começar aqui da cozinha. Primeiro já esse charme de ter essa parede irregular e tal. E aí vocês fizeram essa prateleira de drywall também? Exatamente, a gente desenhou, né, todos os móveis, todas essas alterações de drywall. Isso aqui é drywall, isso também, e as prateleiras de cima, né, que a gente vai falar mais depois. Então a gente colocou isso aqui para colocar mais essas coisinhas que a gente usa no dia a dia e algumas coisas que são apenas decoração, mas por exemplo aqui são os talheres que nós usamos, nossas coisas para fazer café. Olha que lindo, gente. Ele fala assim como se a gente não fosse ficar chocado. Olha aqui, olha a arrumação. A tabuinha de pedra, uma graça. Isso aqui são velas? É isso, isso aqui são velas. A foto no antigo apartamento. Olha que graça essa arrumação, gente. Tá, e aí fizeram aqui um carrinho de apoio. Vocês veem que segue a mesma paleta de cores, né? Que isso é muito importante, né, meninos? Sim, exatamente, Ed. Foi uma das coisas que a gente pensou no projeto, né? Seguir uma paleta de cor em tudo. E isso faz muita diferença porque cresce a casa, inclusive. Agora essa bancada de drywall ficou demais. E aí vocês usaram uma pedra. Isso. Vem cá me contar. É, porque na verdade o que acontece? O drywall, a gente fez a pintura, né, com aquela massa para efeitos, fez toda uma impermeabilização. Mas inevitavelmente fica sujo, então exige uma manutenção. Então essa aqui é uma manutenção que dá para fazer a cada 4 meses. O que você chama de manutenção? Pintar? É, fazer uma você dá uma lixada na cera, faz uma camada de tinta. E Tá. aí com isso você deixa um pouquinho mais limpo. Só que a gente trabalha em cima dessa pedra. É uma pedra de mármore brasileiro mesmo. E a gente faz quase tudo aqui em cima, porque a gente poupa muito dessa bancada. Com certeza. Gente, olha que graça. Parece que eu tô numa casa dessas casas no interior. Tem tudo. Só que a galinha é menor, as coisas são menores. Sim. Mas as coisas estão todas aqui. Olha que graça as tábuas com essa luminária. Olha essa luminária. Essa é Muito garimpo linda. também. Design. Esse conjunto aqui também, todo na mesma paleta. Claro que tem que ter a chaleira especial do café. Tá muito, muito legal. Olha como colocaram banquinhos. Isso. Aliás, banquinhos é o que não faltam aqui também. Olha, tem vários banquinhos. Outro Uau. vício nosso. Eu também tenho vício em banquinhos. Olha essa mesa, meninos. Me conta. Essa mesa é garimpo, Primeira né? mão, vou Jura? mostrar aqui. Acabou de Exatamente. chegar? Chegou ontem. Que A gente tá mostrando incrível. mesas e cadeiras novas. Uau. Que são garimpos muito especiais. Então, a mesa é uma mesa dos anos 50, que os meninos da Verniz encontraram num apartamento, naquele edifício que muita gente aqui de São Paulo, principalmente arquitetos, pessoas que gostam de arquitetura, vão conhecer, que é o Cícero Prado, na Avenida Rio Branco, que é um prédio maravilhoso. E essa mesa eles encontraram lá. Era um apartamento mobiliado original, completamente Você tá mobiliado desde brincando. os anos 50, 60. E ela veio de lá aqui pra casa. Uau. E aí as cadeiras também do Mário Bellini, né? Desenho do Mário Bellini, que as meninas da Casa 4 garimparam. Então, são muito especiais. É uma das minhas cadeiras favoritas de design. Não, super super confortável. confortável.
E a gente tá muito feliz com essas nossas aquisições. Ai, que bom que a gente foi assim, um dos primeiros a chegar e olha como eles preparam para receber. Gente, o povo que trabalha com produção é outra coisa, né? A gente É maravilhoso. Porque, entendeu, gente? Olha só, quando vocês vão receber, vocês mesmos dentro de casa, olha esses vasos, que coisa mais linda isso. Sim, aqui é de um pessoal, pessoal que entrou tudo. A gente teve muita parceria aqui para reforma do apartamento com pequenos produtores. Então muita gente entrou com coisa legal aqui, tudo meio que na estética do apartamento. Então vai ter Frida Nolatti lá de Florianópolis, no ateliê, a Suyung ali de São Paulo com o prato. Que legal, tá vendo? E outra coisa, lembra que ele falou, comprei na Liberdade, essa também é da Liberdade? Essas são da Liberdade. Tá vendo como você pode... Ontem. Jura, vocês mobiliaram então para me receber? Sim, foi isso? Na verdade a gente mudou, o que aconteceu? Quando a gente fez a reforma do apartamento, foi em julho, né? Então a gente fez também todo ali A gente tava produzindo a série pro Instagram, então a gente fez algumas coisas que não ficaram exatamente do jeito que a gente queria, normal em qualquer reforma. E aí o Dani chegou aqui essa semana e a gente falou, não, vamos dar uma revolucionada. Já que tá tudo mudando na vida, Claro. então a gente muda também aqui, não é mesmo? Adorei esse papo. E a dimensão gigante num apartamento pequeno. E isso é outra coisa que já falamos no canal. Quando você tem um apartamento pequeno, não fica tentando colocar tudo pequeno. Às vezes, quando você coloca uma coisa enorme, dá uma sensação de que a casa é maior. Isso, exatamente. Entendeu? E não pesa, né? Acho Não que você pesa. que tá aqui vendo pessoalmente vê que não pesa. Principalmente porque tá na mesma paleta, na mesma história. E esse é o único guarda-roupa da casa? Esse é o único. Ou seja, também viraram minimalista de roupa. Uhum. Né? Olha que lindo. Bom, original, embutido. E esse daqui é um... É um batedor de tapete. Batedor de Isso. tapetes. Olha que coisa mais linda, gente. Excelente. Um especial. quadro ali especial. E aí a prateleira que eles estavam falando tá ali, ó. E essa prateleira também feita de drywall, a gente vê que ela segue um desenho irregular, o que é incrível. E olha, gente, olha essa arrumação lá em cima. E olha o peso, imaginem o peso desses vasos, né? Então, ou seja, segura bastante o drywall. Perfeito. E é fácil de fazer, né, meninos? Sim. Não é ou não? E barato também. E O barato também. custo-benefício é muito bom. Então, e aí eles colocaram os elementos aqui que não são vivos, né? No caso aqui botaram as plantas mais perto da janela. Mas isso que é muito legal a gente notar, gente, o quanto você vai acompanhando a mesma paleta. Vai tudo brincando com a mesma paleta. A gente está vendo aqui o bege, o verde, o preto, o branco, né? Então tá tudo muito perfeito. Agora, por falar em perfeito, quem aí fica nessa cena? Olha que coisa mais linda, gente. Essa janela, olha a cortina como ela tá arrumada. Costurou. Ô, Derek, pelo amor, gente, olha a caminha da gatinha. Olha o banco. Presta atenção. Olha as flores. Isso que a gente faz, não é? Fala a verdade, gente. A gente tá falando de algumas coisas que pra gente é meio óbvio. Mas pra muita gente que tá vendo, ela precisa falar assim, como você bota um vaso na janela e fica incrível? Vamos lá, dica número 1. Na verdade são coisas assim que são, os vasos ficam na janela, claro que as plantas morrem, as flores morrem, então a gente acaba substituindo sempre. Mas os vasos normalmente eles ficam aqui na janela por conta da luz, especialmente. A gente vai substituindo as flores É também. madeira? Esse é madeira. Que chique, bambu deve ser. Eu acho que sim. Geralmente a gente coloca flores aqui, né? Ou então ervas, que tem uma vida um pouquinho mais menor do que as plantas, né? Do que essas folhagens que a gente consegue manter no apartamento. Mas a ideia é essa parte mais poética, principalmente que a gente senta nessa mesa. Sim. É legal a gente construir isso. E também, Não é, Luffy? Na sua Nossa. varanda você faz isso também. Eu faço isso o tempo inteiro. Mas eu quero que vocês agora me ajudem a dar essa dica para as pessoas. Gente, quando a gente fala para vocês, pensa na paleta de cores, significa que ao você comprar alguma coisa, se você tivesse misturado aqui um monte de coisa que não combina e não tem nada a ver, por mais que você botasse na janela, não ia dar certo. Certo? Então o que acontece? Aqui a gente está vendo uma história de muita história, muito tempo, vindo com uma paleta clarinha, aí vem com a cortina clarinha, aí chega na história na mesma tonalidade, com esse verdinho. Então é isso que dá um charme calmo, Sim. não é verdade? É. O que vocês poderiam dar de dica? Porque vocês são os caras da dica. Eu acho que a gente pode ressignificar, trazer essas possibilidades para quem está assistindo, né? Que é isso que a gente trouxe para cá. A gente está num momento de transformação e a gente precisa cuidar da saúde mental, que é o principal. Então a gente trouxe essas paletas mais pra gente se preservar, se cuidar e trazer essa calma, principalmente em São Paulo, que a gente entende essas
situações que a gente precisa ter o nosso cantinho. Exatamente. E vocês sabem que depois do vídeo eu tô gravando um bate-papo exclusivo. Sabe o bastidor? Depois a gente vai... Porque eu vou comer aquela uva. Você acha que ela vai ficar na produção? Não. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre essa história da saúde mental e como a casa da gente ajuda. Vamos, meninos? Vamos. Então você fica aí que depois tem aquele outro vídeo que vocês assistem, que é pra gente falar sobre isso, que eu quero já começar essa conversa. Meninos, então vamos entrar mais pra casa. E aí vocês fizeram essa luminária quase como uma demonstração de divisão de ambientes. Exatamente, ela fica aqui dividindo esse espaço de cozinha, né, do quarto. Então, cozinha, sala e ali quarto. E também é uma luminária de garimpo, também de design. E a gente usou ela aqui como divisor mesmo, bem para travar essa posição dos cômodos, não no lugar de uma parede, que seria o... Uma das coisas que eu tô aprendendo com o Dé é o garimpo, né? Quais são as possibilidades de você achar coisas assim, ou na internet, ou em algum lugar. Gente, não tem muito segredo, é só ficar 24 horas na internet. Olha, garimpo, a grande história do garimpo é você não ter pressa e saber quando achar. Agora sim, gente, é muito importante. Por exemplo, na minha casa eu usei para dividir a cozinha da sala uma árvore. Então aqui eles usaram uma luminária. Então a gente tem que entender que dividir um ambiente não necessariamente precisa isolar visualmente o ambiente. É só sensação, né? Aí esse espelho, eu lembro dele, é aquele grandão que tinha na sua casa. Esse espelho maravilhoso. foi uma das coisas que veio do outro apartamento para cá. E aí ele também é o nosso espelho aqui de todo dia, né? A gente faz nossas fotos de look, faz o conteúdo de Instagram, se vê todo dia, se arruma. Muito legal. Inclusive, dá aí de novo o Instagram para todo mundo para não ter dúvida. Cafofo do Dani. E Derek Fernandes. Tá na tela, gente, é só vocês seguirem que vocês já sabem que vocês vão amar. E aproveitando os 3 metros de pé direito, vocês fizeram prateleiras muito altas. Sim. Por que vocês fizeram prateleiras tão altas e esse espaço todo aqui na parede? Me conta. É porque, na verdade, assim, a gente queria se valer desses 3 metros, né? Para guardar algumas coisas que não são de uso diário e também para colocar as coisas que são decorativas. E aí isso veio muito de referência, na verdade. A gente viu muita coisa que tinha essas prateleiras bem próximas do teto e a gente achou que dava uma sensação bem confortável do que a prateleira aqui no meio da parede. Então a gente jogou elas lá pra cima. E evita também móveis muito grandes para baixo, né? Então a gente consegue distribuir melhor as coisas. Pode ver que nas paredes em si não tem móveis grandes, né? Exato. Os móveis, a gente então trouxe essas prateleiras para isso também. E uma técnica que é muito legal numa história de apartamento pequeno, que quando você coloca a prateleira mais lá em cima, você dá uma sensação de o pé direito ainda ser maior. Então, como você tem um apartamento com as metragens pequenas, você aproveita a verticalidade e faz a sensação de que ele é maior. Assim como foi feito com a luminária gigante. Isso aqui também foi muito feito, foi muito legal. E aí você olha a luminária do teto, que nada é por acaso, tá linda, né? Gente, olha só apaixonado por essa luminária e quem montou essa luminária foi o Derek. Ai, gente, isso é uma declaração, você Também, sabe. também é uma luminária de garimpo, que eu dei uma adaptada ali, a gente montou e fez um novo uso pra ela. Entendi. Bom, aí a gente chegou na cama, que ela é feita... Esse futon, se precisar vir visita, vocês tiram e a pessoa dorme? É uma ideia boa. De fato, nunca pensamos nisso. Mas é uma super ideia. Se você coloca um futon na sua cabeceira, se um dia por um acaso você precisa, você tira a sua cabeceira e a pessoa dorme. Aham, pitacos. É verdade. Olha aqui esse banquinho. Vai lá, vamos contar, Dani. Banquinho garimpado, né? Eu até já tinha esse do outro apartamento. Certo. E aí, então, toda essa parte aqui, tirando aquela luminária, é tudo construção nova, assim. Certo. Essa tapeçaria é exclusiva, tá? Estamos mostrando hoje também. Gente, eu tô adorando porque eles fizeram o apartamento pra mostrar pra vocês, pessoas. Isso é verdade. Conseguimos garimpar ontem. Jura? Olha Isso é que bem coisa legal. mais linda. Na paleta. Você tá vendo quando você sabe a paleta da casa? Você encontra, você sabe que vai combinar, que vai ficar legal. Isso tá lindo. Inclusive, por falar em paleta, olha aqui, gente, o bege, né? O marronzinho, o cru, o verde. Exatamente, a gente seguiu Combinou, a você acha? Que a pessoa, vocês acham, gente, que a pessoa tá na paleta? Olha eu. Vanilla, você é uma famosa, cara. Você é uma famosa patinha, gente. Ela é muito linda, eu amo ela. E aqui, a gente tem essa luminária de garimpo, Isso. banquinho todo desgastado ali, muito lindo. Olha. E eu sou apaixonado por essa história. Isso aqui, ó, de ver ela balançando ao vento. Na verdade, essas cortinas elas começaram como improviso, né?
ali todo mundo sabe como é reforma, o dinheiro vai acabando, as coisas que vão ficando por último vão ficando. E aí a cortina a gente comprou uns tecidos não tão legais assim igual a gente queria, tecidos um pouco mais sintéticos, mas imitando linho. E eu costurei ela em cima, fiz uma adaptação para colocar no trilho e no fim a gente adorou. Então, Eu adorei. essas cortinas são as que ficaram, assim, elas vieram de um improviso, mas que funcionaram super bem. Total. eu E por acho que vocês deixam ela bastante lá no chão? Para que ela pese e não voe muito? É isso? Exatamente, também tem essa questão do... Começou no improviso também, ficou para arrumar a barra, e aí no fim a gente gostou desse visual um pouquinho mais desleixado da cortina, porque tem essa coisa de ser um pouquinho mais natural, não ficar tudo tão arrumadinho, tão acertadinho. Eu queria até falar sobre isso agora, porque para vocês que já me conhecem há mais tempo no canal, vocês sabem também que eu falo da espiral de mudanças e que eu tenho um outro canal que se chama Luffy, onde a gente fala muito sobre isso. E o que ele acabou de contar aqui é uma desvantagem que se tornou vantagem, quando você está aberto para poder escutar essas coisas. Então, se você quiser conhecer o meu outro canal, que é o canal Luffy, vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Tem vídeo todo dia, né, meninos? Vocês assistem? Eu não sabia desse novo canal. Oi? Não. Tá bom. É bom que agora você vai ficar sabendo. Agora eu vou assistir, vou se inscrever. Porque para você fazer uma verdadeira decoração, você precisa entender de onde ela vem de dentro. E aí você vai entender os motivos das coisas. Sim. Às vezes, um ensinamento de uma cortina que era um improviso e que de repente você notou que a desvantagem de não ter barra se tornou um estilo, uma grande vantagem. A nossa casa está o tempo inteiro conversando com a gente, é sobre isso que eu falo no canal. E uma das coisas também da cortina que eu tava falando pro Dé é que, poxa, eu vi ele costurando isso horas. Já tem toda uma intenção, a intencionalidade eu acho que conta muito quando a gente constrói esses itens na nossa casa. Então, a cortina já se transformou em outra coisa já. Sim, tá muito, muito, muito legal de verdade, gente. E aí, aqui que você falou que os móveis são móveis pequenos, não são móveis grandes, é isso? Exatamente. Né? E aí você tem essa poltrona delícia também na mesma paleta croa. Que ela é de ferro, também garimpada. A gente reformou ela todinha, que ela não tava assim. Graça. E olha aqui uma prateleira bem, bem, bem fininha para não ocupar muito espaço e tem basicamente só o que vocês precisam aqui. Olha que legal, você deixa a mala ali fora só porque eu vim aqui. É só porque você vê. Ah, é minha gente. mala, essa é minha mala. O que é aquilo lá? O varal? É o varal. Olha que legal. E tá aqui, aberto então para a nossa São Paulo querida, com luzinhas. Olha que legal que colocaram luzinhas aqui. As portas são lindas, né? Esse lado Olha da que porta lindo. Tá meio travado. Olha que lindo. Tá demais. E coisa aqui... de um apartamento de 70 anos, né? e por falar em 70 anos, você falou que ele tem 24 metros quadrados, 25? 27. 27 metros quadrados. Impressionante. Tô impressionado. Agora, olha aqui na frente da parede. Vocês estão vendo que não tem nada? Isso daqui é um alívio mental incrível, né, meninos? Fala a verdade. Na verdade, no começo a gente pensou, né, em colocar o espelho ali, em colocar alguns outros elementos. E aí isso veio muito dessa nossa história de transição, né? O Dani vindo do Cafofo, eu vindo lá daquele outro apartamento que vocês conheceram. A gente falou, não, de frente pra cama a gente não vai ter nada. A gente tem a TV de frente pra cama porque nesse espaço é a única opção que a gente não teria como montar a TV num outro lugar. E não teríamos TV no quarto se tivéssemos uma possibilidade de ter um outro ambiente. Exatamente. A gente não gosta mesmo. Mas aqui é tudo, né? Que é tudo. quarto, sala, cozinha, tudo no mesmo lugar. Pessoas que estão decorando, pensando no seu apartamento pequeno e também em ter vida dentro de casa. Qual a dica vocês podem dar? Ó, a dica, sinta, pense e valorize, que eu acho que é a principal coisa. Quando você vai morar num espaço, seja próprio ou alugado, é muito importante você trazer esse sentimento para dentro da sua casa. E eu acho que movimenta tudo ao nosso redor. Exatamente. Eu acho que a pessoa precisa muito entender o que ela gosta de verdade e que ela não precisa ter nada na casa dela para ostentar ou só para mostrar ou só porque é caro, mas tem que ter uma relação afetiva muito grande, assim. Então, por exemplo, eu tinha muita relação com todas aquelas coisas do apartamento antigo, assim como o Dani tem com as coisas do Cafofo, e o que a gente fez aqui foi criar coisas novas que eram nossas, porque a nossa história é nova, né? Então a gente juntou as nossas histórias. E aí tudo que tem aqui é uma coisa nova, como nossa, da assim. tapeçaria. Gente, vocês estão vendo que coisa mais linda. Um apartamento minúsculo, 27 metros quadrados, que parece realmente até uma casa de tão grande. Tem toda a sensação de que você tá, sei lá,
num lugar muito arejado, muito fresco, tipo, por causa da pintura. Juntou prateleiras, balcões, todos com a mesma cor, com a mesma tinta. Isso faz ele crescer muito mais. Utilizaram objetos grandes, utilizaram elementos naturais. Meninos, muito obrigado. Obrigado. Adorei essa nossa conversa. Mas você sabe que agora tem um papo com eles, porque a hora que a gente fica aqui nos bastidores, porque você acha que eu vou embora rápido, né? Mas eu não vou, não. Eu vou conhecer mais aqui, mas eu vou dividir com vocês, tá bom? Muito obrigado, espero que tenham gostado. Escreva aí. Tchau, meninos. Tchau. gente. Valeu. Obrigado. Tchau.